Você jogou Mighty Number 9? Aquele sucessor de Mega Man, numa época que a Capcom só lançava uns Mega Man retrô, e acho que o último tinha sido em 2010 ou 2011. Esquecido, aí o Keiji Inafune saiu, acho que lá pra 2010, da Capcom, foi fundar o seu próprio estúdio, juntou um pessoal, uma equipe e lançou uma histórica campanha do Kickstarter sobre Mighty Number 9, que via ser o grande jogo. Já que a Capcom não vai fazer, eu faço. E foi histórico. Mais de 2 milhões, bateu os recordes de velocidade, de financiamento, na parte de jogos, né, pelo menos. Não sei como que era, sei lá, outras coisas do Kickstarter. E eles conseguiram uma grana pra fazer o jogo, bateram todas as metas, não sei nem se inventaram mais metas, falaram até que ia lançar pra 3DS e PlayStation Vita. Nunca aconteceu, né? Promessa de Kickstarter não se escreve. E o jogo lançou. O jogo lançou, acho que em 2016, né? Decepcionante. Os reviews tudo mais ou menos média de 5, que se você joga videogame já viu nota de jogo 5, o jogo podia não lançar, ninguém liga. No caso, ligou porque teve todo esse histórico, teve todo esse hype, tinha o Keiji Inafune, 20 anos de produtor de Mega Man, ele tem a experiência, ele tem tudo. E não, lançou um joguinho bem genérico, né? Parecia meio sem alma. Ele era muito, tadinho, muito paia de se ver, ele não era colorido o suficiente. O Beck, o mascote, né, o novo Mega Man, até que era bacaninha no desenho, mas em jogo também nada demais, as animações não eram nada demais. Parecia um jogo genérico de Mega Man mesmo. Eles tinham umas particularidades dele, né, no dash, nas coisas que tinha que fazer, meio que pra fazer um combo, mas parecia que o jogo não fluía. Eu mesmo não terminei de jogar o jogo. Eu joguei na época um pouco, passei algumas fases ali e falei, é isso. E eu fiquei de boa, mas o jogo conseguiu virar piada na internet na época. Era o famoso, é melhor do que nada. O jogo é melhor do que nada, porque uma entrevista em japonês mal traduzida ficou assim, algum executivo, algum japonês, eu não sei quem, não sei se era da equipe do Mighty Number 9, falou que o jogo era melhor do que nada. E não deixava de estar certo, né? Tadinho. Anos depois, ou foi no mesmo ano, o Keiji Inafune ainda tentou emplacar um sucessor espiritual de Mega Man Legends, que é algo que eu ainda espero até hoje. Aquele 3D maneiro e tal, cheio de personalidade, mas não conseguiu chegar, acho que pediu $800 mil de financiamento, chegou a 500 e pouco mil e não conseguiu chegar, não bateu a meta. Depois ele continuou sendo anunciado porque ele conseguiu o investimento de uma empresa chinesa que deve ter desistido em algum ponto. O jogo nunca veio, o jogo não deu certo, infelizmente ficamos sem o Red Ash, mas o legado de Mega Man é esse. Aí o Concept, o estúdio do Mighty Number 9, do Keiji Inafune que ele fundou, continuou por aí. Eles ajudaram em vários jogos, né, em estúdio de suporte. Acho que o único que eu joguei foi o Soul Sacrifice, do PlayStation Vita. Bom joguinho, não sei do Japan Studio, eu não sei até onde eles ajudaram, até onde teve dedo do Keiji Inafune ali. O jogo era legal no design, mas eu achava bem repetitivo. Era maneiro, maneirinho. Era o Temos Monster Hunter em casa, só que com Necronomicon, com um design muito maneiro, mas muito esquisito, tudo era doido, mas a jogabilidade era bem simples. Após o lançamento de Mighty Number 9, o estúdio lançou, junto com a Armature, né, eles ajudaram também no desenvolvimento do Recore, também de 2016, exclusivo de Xbox One, que lançou para Windows também, né, lançou para PC. E tá aí um jogo que tá no meu backlog. É um joguinho que eu quero jogar até hoje. Ele é muito simpático, parecia ser, tinha um trailer maneiro, eu vi os gameplay. Ele foi melhor recebido, claro, do que o Mighty Number 9, mas também ficou meio aquele jogo nota 7, entre 7 e 8. Teve depois uma versão definitiva que lançou, que o pessoal fala que deu uma melhorada. Espero que sim. Tá no meu backlog ainda. Parece um jogo de plataforma bacana, tem uns mascotes robô, é na neve. Esse é um que eu tenho vontade. Mighty Number 9 ficou pra trás, joguei um pouquinho, tchau. Não acho que vale o tempo, infelizmente. Tempos depois, o estúdio foi vendido pra Level 5 para ajudar alguns jogos. O Keiji Inafune saiu, acho que em 2024.
Ele chegou a lançar aquele Inazuma Eleven do ano passado, de 2025. Acho que foi legal. As notas estavam boas pra jogo de anime, né? Até que então, no início de 2026, ele foi dado como definitivamente, totalmente dissolvido. Não existe mais nada, até onde a gente sabe, de Concept, o estúdio por trás. O Inafune já tinha saído, eu não sei se eu falei antes, mas vida que segue, né? Ele saiu bem queimado desse rolê. Tentou até vender NFT. Se bobear, vai aparecer com algum rolê de IA ainda. Não duvido nada. Como alguns desenvolvedores disseram no Twitter, ele era um produtor primeiro e um game designer, um criativo depois. Então, sei lá, a lenda do Keiji Inafune era só uma lenda. Aparentemente. Apesar de nunca ter lançado nada de relevância deles mesmos, é uma pena que o Concept tenha fechado. É sempre ruim quando um estúdio fecha. Vários trabalhadores perdendo seu emprego, claro. E também a gente pode a possibilidade de jogos melhores vindo por aí. Quanto a Mega Man, a Capcom já anunciou para 2027 um novo Mega Man Dual Override. Não mostrou muita coisa, talvez tenha um gameplay diferenciado. Bora ver. Eu não espero nada demais, de verdade. Mega Man 11 não curti muito. Minha série favorita de Mega Man sempre foi Mega Man X e depois Mega Man Zero, que ficaram pra trás. Se fosse um Legends eu animava. Mas, vida que segue.